Gênesis no lar. Evangelho para o coração. Em sua casa. Manhã de bênçãos, de paz. Oração. Que estejamos todos unidos em torno da mensagem viva do Evangelho do Cristo. Agradecemos a sua presença entre nós. Vamos juntos orar aos mentores da vida maior que abençoe a nossa vida, a nossa família, os nossos entes queridos, próximos ou distantes, que as vibrações da saúde, da motivação, visite e que sejam tocados para assimilar e que tenhamos todos a lucidez de colocar em prática conforme as nossas necessidades, as nossas condições. Enfim, que estejamos todos, meus amigos, minhas amigas, unidos no ideal de aprender para servir cada vez melhor. Vamos lá iniciar o encontro da manhã, Gênesis no lar, Evangelho no coração. Tema de hoje: sementeira e construção. Nós vamos, com emoção no coração, dar o penúltimo passo no estudo que temos realizado em torno do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Agradecemos de coração a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos, por terem nos tutelado nesta jornada, que carinhosamente eu costumo dizer que foi uma grande aventura para todos. Sinais dos tempos, os tempos são chegados, a nova era, a nova geração, enfim. Eis o conteúdo que vem sendo estudado com labor carinhoso por parte de todos. Por isso eu costumo dizer que somos vitoriosos quando estamos concluindo um ciclo de aprendizado, de vivência em paz no coração, e foi o caso. Hoje, amigos, nós vamos trabalhar o item 34, é o penúltimo. Amanhã nós vamos encerrar, com a graça de Deus, as reflexões em torno deste capítulo. Vamos iniciar como fazemos, abrindo o cenário, o nosso encontro com o grande convidado, o nosso benfeitor espiritual Allan Kardec, o tutor do projeto que nós temos a honra e a profunda gratidão de estarmos inseridos. Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec é a nossa casa. Então vamos lá. Kardec diz assim: somos todos, a humanidade, espíritas, não espíritas, somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Sempre lembro, Allan Kardec faz referência à regeneração da humanidade, ou gerar a humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. Que bênção poder vislumbrar essa nova etapa evolutiva da humanidade, e informados estamos sendo convidados. Então, a percepção se amplia e o desafio é para a gente colocar o pezinho lá,
Vamos adentrar? E o convite é para todos. Olha que beleza. Vinde a mim todos vós, dissera Jesus. E vale lembrar ainda a parábola das bodas, quando Jesus conta a história do rei que vai celebrar o casamento do filho. Então ele chama todos os membros daquela comunidade para participar. Nem todos aceitaram de primeira, mas a ideia é que todos irão participar dessa celebração. Podemos dizer assim, que somos os convidados para assistir o casamento do Filho, e no caso, simbolicamente, é Jesus casando com a humanidade. Olha que beleza. Mas como acontece nas famílias, depois os convidados terão a oportunidade de se consociarem também. Então é o casamento nosso com o Evangelho. Celebração permanente, festa. Pois bem, amigos, então no item 34, Kardec diz assim, eu estou até com vontade de não ler, para a gente poder, quem sabe, fazer um outro evento. Eu não estou com muita intenção de terminar, mas vocês sabem que manda quem pode e nós somos apenas os carteiros, né, que entregamos as encomendas. Então vamos lá, me foi designado. Atualmente, um desses movimentos gerais é operado, destinado a promover a reorganização da humanidade. Sempre lembro, esse texto foi publicado em 1868. Nunca foi tão atual. Então, está acontecendo uma reorganização da humanidade. A multiplicidade das causas da destruição constitui um sinal característico dos tempos, porque estas causas aceleram o surgimento de novos germes. São as folhas que caem no outono. E isso será substituído por outras folhas cheias de vida. Porque a humanidade tem suas estações. Assim como os indivíduos têm suas diferentes idades. As folhas mortas da humanidade caem, impulsionando ou impulsionadas pelas rajadas e sopros do vento. Mas para renascer vigorosamente pelo mesmo sopro da vida, que não se extingue, mas purifica. Olha que beleza, que extraordinário o texto. Kardec vem falar a multiplicidade das causas. Olha que beleza, vocês já pensaram nisso? Então nós estamos diante de destruições, que na verdade são mudanças, são alterações necessárias dentro de um contexto evolutivo. Pois estudamos com Kardec que não há destruição, na verdade. Há transformações, há mudanças no cenário. No que sugere, no que sugere aquele movimento de alterações. Na natureza nada se perde, estão lembrados? Tudo se transforma. Deus, o Criador do universo, nos oferece os recursos, promove com a força das suas leis as alterações. Então, Kardec vem fazer uma comparação
com o ambiente da natureza. Olha que legal. Não estamos discutindo sobre elas, as leis divinas e naturais, que vão apresentando os novos germes. São as folhas, pessoal, no caso, que caem no outono. E isso isso será substituído por outras folhas. Outras folhas. Olha que coisa linda, cheias de vida. Tira o som. Outras cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações. Assim como os indivíduos, olha que beleza, têm suas diferentes idades. Então agora, eu gostaria de lembrá-los que no Livro dos Espíritos, nós temos esse cenário desenvolvido em algumas questões, como, por exemplo, a questão 781. Questão 791, flor e fruto. Flor e fruto. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura breve para a gente estabelecer essa conexão com o Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: a civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta: sim, sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Olha que beleza. E agora, nós podemos ainda fazer uma alusão rápida às questões que envolvem esse texto. Então, tudo acontece nos ciclos naturais. Princípio, meio e fim. Sobre o ponto de vista das estações, nós temos, vamos lembrar? Estamos no inverno, aqui no sudeste brasileiro. Depois do inverno, primavera, verão, outono, retornamos nessa cadência bendita que sugere o nascimento, o crescimento, a florescência, a frutescência e o processo natural que vai caracterizar a morte. Então, vida, morte, processo permanente de evolução. Vale lembrar que está esculpido no túmulo de Kardec. Nascer, crescer, né? Morrer, crescer foi por minha conta. Morrer, tornar a nascer. Então, atualmente, esse movimento de reparação, de reorganização, de ressignificação da humanidade está a todo vapor. Citei no início, 1868, damos um salto. Estamos no dia 22 de julho do ano de 2021. E nós temos aquela sensação de estar no olho do furacão, a grande tempestade. Pois, como temos observado, estamos dentro do cenário. Os espíritos nos acompanham, vibrando, nos motivando a prosseguir. Pois eles, quando encarnados, viveram os processos que caracterizaram suas épocas. Então, viajando no tempo, encontraremos crises, mudanças setorizadas, agora, sob o ponto de vista globalizado. Eu costumo usar um símbolo que vai lá para o campo, lá para o interior das Minas Gerais. O indivíduo que mora no alto da montanha
né, cuidando do gado, cultivando lá as suas hortaliças. Atualmente ele costuma dizer, quando a esposa chama, né? Espera aí, o negócio está corrido. O irmão tempo não tem ajudado muito, não está dando tempo de, de cuidar do paiol, né, do gado, tem que capinar ali, tem que fazer aquilo. Nossa, quando chega a noite, meu Deus, 24 horas do dia, está pouco. Imagine o homem da cidade. Sobre o ponto de vista das atividades rotineiras. Então, a sensação é de que o tempo está curto. Muitas informações. Aliás, esse amigo do campo está preocupado com o sinal da internet que de vez em quando cai. A definir que a tecnologia está caminhando para favorecer a todos em humanidade. Perceberam, pessoal? Agora, vamos para o que nos importa. Mais a evolução sob o ponto de vista moral. As mudanças que estão acontecendo em nível dos corações. É um momento em que a humanidade está sendo chamada para colocar para fora, numa catarse coletiva, psíquica, o que nós trazemos das nossas experiências pregressas. Então a vida vai nos chamando pelos desafios naturais para que a gente dê resposta. E nós estamos nesse cenário há muito tempo. Só que agora nós começamos a ter uma informação, que é o conhecimento espiritual de vanguarda, que favorece um entendimento maior, mais abrangente sobre o que está acontecendo lá fora e, naturalmente, por termos experienciado tanto no cenário social, das atividades profissionais, relacionais, chegamos num instante em que toda a filosofia semeada no tempo e no espaço, em várias tradições, religiões, são necessárias nesse instante do nosso dia a dia. Então nós vamos estudá-las, nós vamos procurar trabalhar a fé, o sentido espiritual da vida, pois somos imortais, e não dá para ficar apenas cuidando das coisas materiais. Então vamos trabalhar os aspectos da alma. E aí vem aquela síntese que todas as manhãs a gente relembra. Então, para isso é necessário conhecer a si mesmo, entrar para dentro, valorizar o potencial que temos como espíritos. A vida, nós necessitamos na Terra do alimento material e agora estamos descobrindo que precisamos do alimento espiritual. E para adquirir é necessário amar, fazer luz. Olha que beleza. Aí Jesus chega pertinho da gente em pleno século XXI e ele vai falar mais ou menos assim: bom, naquele tempo eu falei, mas vocês não podiam me ouvir, não davam conta. Mas não tem problema, chegou a hora. Lembram que essa profecia está esculpida, registrada no capítulo 14 de João? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Lembram disso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele falou assim, agora eu vou ter que ir, depois eu vou enviar o Consolador, que falará em meu nome, que relembrará tudo que eu tenho dito. Olha aí que beleza. Então nós estamos recordando do que foi dito há muito tempo atrás, mas naquela época não dava para a gente entender. Agora sim, pois nós temos os mortos, não são mortos, Carlos Alberto, são os vivos do além-túmulo que voltam pela mediunidade apostólica, evangelizada. E quando não, os médiuns são chamados para tratamentos, para terapêuticas, para o conhecimento, para a educação, para os procedimentos que
possam favorecer que essa sensibilidade mediúnica seja utilizada para o bem, trazendo harmonia interior. Pois quando cuidamos da alma, educamos-nos não só para as relações, mas educando os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas aflições, transformando-as em material didático para a gente crescer interiormente. Então precisamos de dialogar conosco mesmo. Então, em síntese, nos reunimos pelas manhãs, Gênesis no lar, Evangelho no coração. O que nós viemos fazer aqui? Observar que as folhas de outono caem e que serão substituídas por novas folhas plenas de vida, visto que a humanidade tem suas estações como os indivíduos têm suas idades. Então chegou o instante, minha amiga, meu amigo, de observar que nós estamos transitando nestas estações. Sob o ponto de vista íntimo, olha que beleza. Então tem elementos da nossa intimidade que estão em pleno verão. Outros já estão numa cadência diferente, ritmada, engrinaldada pelo inverno. Olha que beleza. Não é isso? O corpo não responde às estações. Ontem eu dizia, eu sou tão afinizado com o inverno, porque a gente dorme melhor, a gente se alimenta, olha que beleza, aquele caldinho quente, não é? O nosso corpo responde. Então eu vou falar só do inverno, porque é a estação atual. Mas no verão, nós seremos tão felizes também. No outono, na primavera, olha as flores. Olha as rosas que nos encantam. Poesia pura, não é verdade? Graças a Deus, porque a mensagem, o conhecimento está nos ajudando a valorizar. Mas a gente não pode esquecer que existem corações que, por exemplo, no inverno estão sofrendo o frio, a fome, a miséria. Na primavera não conseguem vislumbrar as flores. O colorido não os toca, porque cada um responde conforme a sua condição, a sua preferência, o seu conhecimento. Perceberam, gente? Então, a nossa vida é dual. Os contrastes nos ajudam a despertar da consciência. Então, eu não posso me trancar no inverno que me felicita, indiferente ao inverno, as estações em que corações transitam sob o guante da expiação. Então, nós temos que trabalhar valorizando o que obtemos, o que a providência divina nos oferece. Precisamos de confirmar, de garantir esse recurso. Olha que importante, hein? Porque o que nós temos hoje, podemos não ter amanhã. Perceberam? Esse coração querido que está do seu lado te ajudando tanto, o que vai acontecer em um determinado momento? Ele vai sair do contexto. Ou nós temos expectativa que ele vai ficar sempre conosco? Não seria egoísmo? A providência divina, dentro das manifestações da igualdade, não dá privilégio para ninguém. Fizemos essa reflexão no tema de ontem, Cartas de Paulo. Quem não assistiu, convido. Nas trilhas da caridade foi o tema. Então, a lei de igualdade é para todos. Somos iguais diante da lei, mas não somos iguais como individualidades. Isso é muito importante. Então, eu disse e repito, com Kardec, tá bom? Revista Espírita, 1863. Busquem o vídeo de ontem. Quando Kardec fala que ter a pretensão de colocar todo mundo no mesmo nível na Terra é dar um atestado de não compreender a lei divina.
Porque não existem duas pessoas iguais que se encontram no mesmo estágio evolutivo. Aquela classificação, espíritos bons, espíritos puros, espíritos, para efeito didático. Mas na categoria, por exemplo, dos espíritos que vibram na sabedoria, não existe dois espíritos que estão na mesma condição. Pensam bem na inferioridade. A diversidade, ela é um fator importante para que haja o aprendizado. Não existem duas pessoas que pensam iguais e sentem também. Eu e vocês estamos diante de um quadro belíssimo da natureza. Vocês já tiveram, por certo, o privilégio de ficar namorando as nuvens. Quando elas vão traduzindo, vão decodificando, decompondo, podendo assim dizer, a luz do sol. Aí a gente fica observando as nuvens com suas formas. Como a manifestação da providência divina, da evolução nos movimentos das nuvens. Elas estão em constantes mudanças. Mas eu me recordo de uma cena que ficou registrada no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, quando Arnaldo Rocha e Chico Xavier assistiam um pôr do sol. O Arnaldo falou para o Chico assim, que cenário belíssimo. Aí eram as nuvens douradas, o Chico foi e disse uma frase que vale você ver o contexto no livro. É a coroa da vida, a representar a mansuetude, a bondade, a misericórdia de Deus nos painéis que se abrem. Mas certamente, embora estavam vendo as nuvens, o entorno, a luz do sol, mas os dois personagens viam quadros diferentes. Perceberam? Ninguém enxerga a vida com os olhos do outro. Há toda uma cadência evolutiva no cenário. Por isso, meus amigos, eu não sei definir agora qual é o sentimento que estou tendo. Se feliz por estar concluindo esse estudo com vocês, ao mesmo tempo entristecido porque está acabando. Na verdade, nós estamos tendo oportunidades. E cada emoção, seja sob o ponto de vista do bem-estar ou não, é um recado que nós temos que tirar uma lição. Sobre o ponto de vista da alegria, significa que estamos todos unidos no mesmo propósito e que caminhamos juntos. Temos que valorizar. O sentimento é de pura gratidão. A sua confiança no projeto. A paciência de vocês para conosco. E, ao mesmo tempo, comemorar a harmonia do grupo, onde amigos estão alimentando a amizade, construindo um novo tempo. Isso é muito importante. Mas aquele sentimento assim de, poxa, mas está acabando. Não temos que ter tristeza. Na verdade, nós precisamos do conhecimento que vai dizendo assim para a gente, mas agora vai começar uma nova proposta. Aí a gente não dá vazão para emoções que não edificam. Não significa que eu vou desprezá-las. Eu tenho que valorizar cada movimento interior como um elemento que vai me dar condição para prosseguir. Então, diante da morte, da dor, da doença, do impedimento, da aflição, vai uma dica. Ponha Jesus na sua vida. Promova esse casamento, que é motivo só de celebração. Então, relembrando, germinação, crescimento, florescência, frutificação. É a dinâmica do nosso psiquismo. Por isso, Emmanuel traz para nós, inspirados nessa questão 791 do Livro dos Espíritos,
E no texto, que é um recorte da primeira epístola a Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, Emmanuel faz um comentário. E se torna uma página com o título Sementeira e Construção, é o tema do nosso encontro. Ouçamos Paulo. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que beleza, lavoura e edifício. Lavoura sugere, e o edifício? O que ele nos conta? Vou deixar para você pensar. Mas agora vamos ouvir esse convidado, ou quem sabe somos nós os convidados, por esse anfitrião, Emmanuel. Ele vai dizer assim: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que os cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento. Entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Lembrando que todos estamos ligados pela essência divina. Emmanuel nos convida para conectar com essa ligação. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, por quanto? De conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se. A casa sólida não se ergue num dia. Olha que beleza. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano.
para a eternidade. Agora aquela dica da manhã. O pessoal já vem para o Gênesis no Lar esperando esse toque final. É o conselho adequado. Ouçamos o mestre, o filósofo, o amigo. Avança na tarefa que te foi confiada. E não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Emmanuel. Que alegria contemplar a vida, celebrar os feitos do mundo espiritual que prodigalizam os benefícios para todos nós. Agradeço a presença dos amigos espirituais que nos inspiraram na condução dessa jornada. E fico aqui com um coração jubiloso, pois eu confesso para vocês que eu não li esse texto antes do nosso encontro. Obviamente, já estudei essa página muitas vezes e citei aqui a coroa da vida na expressão de Chico Xavier ao lado de Arnaldo Rocha. E agora nos deparamos com a expressão no texto, quando o conselho indica: avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. É o pão de cada dia. É a alegria de cada instante. Independente da estação, somos como o homem do campo, que vive no e do campo, conforme a sua própria produção, abençoado pelo clima, pelas estações. E nesse processo de evolução, o homem se curva diante a magnitude da natureza e desenvolve inteligência para se adaptar. E não reclama quando os empecilhos surgem. Ele ora e aguarda para voltar a semear. Quando a colheita, a produção é destruída pelas intempéries, ele novamente se curva à fé, à esperança e à oração, pedindo ao Senhor que essa tempestade passe rápido, pois ele tem que continuar produzindo, alimentar a família, preservando e perpetuando a espécie humana. Ó Senhor, que as bênçãos da natureza possam tocar as nossas almas nesse momento tão importante, decisório, transformador, reparador, que surge através dessa revolução moral que o Evangelho oferece. Bênçãos de paz, celeiro de luz para todos. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir, rogando ao Senhor a paz, a paz, a paz. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Até o próximo Gênesis no Lar, Evangelho no Coração.